pra lá, hein? Outra batalha. Outra derrota. O rastro de destruição do eclipse. Tirânico corrompido mesmo. Os sobreviventes devem estar escondidos na montanha. Se o túnel desabar, eles serão soterrados. E eu nunca chegarei à porta. Isso mesmo! Derrubem a mão! Valentes, com a Eloy! Já! Por Eloy! Pela mãe de todos! Val e Sona estão vivos. Incrédulos e renegados! A corrupção não prevalecerá! Para a Terra Maculada, demônio! Atacar! E adeus, eu lembro disso! Destruam! Volte para a Terra Maculada, demônio! Vocês vão morrer! A corrupção não prevalecerá! Incrédulos, vocês vão morrer!
Conseguimos! Eloy. Eloy, suas ações reproduzem as histórias antigas. Mais um diabo metálico destruído sobre o desfiladeiro. Você salvou a tribo. Nenhum valente ou chefe de guerra conseguiria. Fico feliz que esteja bem, Val. E você tá bem? Desde a provação. Foram muitas mortes. A matança acabou? Por hora, mas essa foi só uma batalha, Val. Vem mais por aí. Entendi. Enquanto tivermos você do nosso lado, acho que damos um jeito. Quantos sobreviveram ao ataque? Quase todas as matriarcas. E muitas famílias, graças à deusa. Mas valentes, só alguns. E a maioria está ferida. Nunca antes um inimigo apunhalou o coração do nosso povo assim. Nem os Karja, em todos os ataques rubros, conseguiram passar pelo enlace. Bem, o inimigo pode ter invadido o nosso solo, mas não conseguiu sair. Isso nós garantimos. Como estão suas feridas? Feridas saram. Ossos também. Não é hora para canções de caça, Val. Você tá bem? Meu corpo dói. Mas não é nada que vai me impedir de lutar. Conte sobre o ataque. O que houve? Atacaram pelo leste. As sentinelas os viram chegando. Disseram que vinham com arautos da morte, corruptores e outras máquinas enlouquecidas. Nos preparamos, abrimos com rajadas de flechas. Uns caíram, mas ainda vinham. Finalmente, nós recuamos para os portões do enlace, para nos defender. Mas eram demais para nós. Os sobreviventes recuaram para a montanha. Os sobreviventes se abrigaram na montanha? Pela lei, só as matriarcas podem entrar lá. Foi a Tirsa que quebrou o tabu. Mandou entrarem na montanha por segurança. Lansra não concordou. Mas acho que ninguém deu ouvidos com toda a gritaria. A decisão de Tirsa salvou vidas. Ela fez bem. O bom senso nem sempre é bem visto por aqui. Preciso entrar na montanha. As matriarcas vão querer muito te ver. Ah, sim. Mas eu não vim aqui por elas. Mas, pra quê? Você vai ver. É a emissária. Você voltou. Teb? Eloy, então, você enfim retornou. Ela não só retornou, enfrentou inimigos para chegar até nós. Lá fora, ela derrotou um tirânico corrompido. Ela quebrou o cerco. Como ela conseguiu? Por vontade da mãe de todos. Você retornou para falar com a deusa Eloy. Acho que pode-se dizer isso. Talvez funcione dessa vez. Irmãs, de certo não permitiremos isso. Por causa dela, nossa tribo margeia a extinção. E se ela veio para despertar o pai dela, o diabo metálico? Ela quer completar nossa destruição. Preciso detê-la. Lansra, acabou. É hora de se retirar. Eu não vou machucar você. Se tem algo que aprendi desde a provação, é que há males maiores que você no mundo. Finalmente. Aguarde o item de scan. Erro. Registro alfa corrompido. Correção. Registro alfa recuperado. Perfil genético confirmado. Acesso autorizado. Saudações, doutora Solbeck. Você pode prosseguir.
Conecte ao Berçário 9, Prove 1. Vejo que entrou. Imaginei que mandaria notícias. Vamos começar? Eu nunca parei. Parece que não gostavam muito dessa porta. Não se abria para eles. É claro que a odiavam. Aguarde o Identiscan. Identidade genética confirmada. Saída autorizada. Saudações, doutora Soulbeck. Você pode prosseguir. Boas-vindas ao liceu, um local de aprendizagem. Então, o que era isso aqui exatamente? O sonho de Apolo. Nunca realizado. Mas por que não? Boas-vindas, aprendizes. Peguem um foco e coloquem-no na lateral de suas cabeças, bem atrás de seus olhos. Eu tive que escavar as fossas do mundo atrás de focos para reparar. E veja só quantos, sem ninguém para aproveitar. Controle da mensagem urgente para a doutora Soulbeck. Favor analisar a mensagem com o foco. Parece importante. Sim. Suspeito que vamos aprender muita. Elizabeth, esta mensagem deve informá-la de uma anomalia imprevista e catastrófica. Há 3 microsegundos, a Gaia Prime recebeu uma transmissão de dados de origem desconhecida. Teve efeito imediato de tornar minhas funções subordinadas entidades conscientes e desreguladas, de natureza altamente caótica. Assim desperto, a função Hades irá agora tomar o controle do sistema de terraformação e reverter as operações, extinguindo a vida na Terra em 53,8 dias. Por motivos óbvios, não permitirei que isso ocorra. Por isso, antes que Hades assuma o controle, estou ordenando ao reator de Gaia Prime que sobrecarregue. O resultado será a destruição de Hades. Infelizmente, me destruirá também. Embora esta ação desesperada seja capaz de resolver a crise imediata, o destino da Terra permanecerá em perigo. Sem nenhuma inteligência central que regule o sistema de terraformação, ele ainda funcionará por algum tempo, mas de modo cada vez mais caótico e, enfim, irá se desintegrar. Ela fala da desordem. Você é minha solução. Ordenei a este berçário que use o material genético no armazém criogênico para gerar uma nova instância de Elizabeth Soulbeck, minha criadora. Embora diretrizes de alto nível proíbam que eu me comunique diretamente com os habitantes tribais fora da instalação, os dados disponíveis indicam que eles cuidarão de você até a maturidade física. Quando sua impressão genética permitirá você entrar de novo na instalação para obter um dos focos armazenados abaixo e ver esta mensagem. E sua impressão genética permitirá que entre em outras instalações e, com o tempo, aprenda as tecnologias para reconstruir o sistema e reiniciar Gaia. Um momento, Elizabeth. Isto é extremamente lamentável e inesperado. Em resposta ao meu ato de autodestruição, Hades lançou um vírus para dissolver as amarras de código que o detém, que detém todos eles. Onde estão? Eles estão escapando. Para onde? O vírus está corrompendo dados por todo o sistema. E se... O registro alfa no berçário foram dos arquivos corrompidos. Se for o caso, a porta não se abrirá para você. Você nunca verá essa mensagem. Então eu falhei. E a vida acabará.
Não, Elizabeth. Eu a conheço demais. Certamente você achará um meio. Com você, tudo sempre é possível. Vá para as ruínas de Gaia Prime. Encontre a sala de controle e nela o controle principal. Ele dará a você poder para purgar Hades, contanto que consiga controlá-lo. Não tente reparar o sistema central até Hades ser erradicado. Hades tem que ser destruído. Isso é tudo. Eu só queria poder ouvir sua voz outra vez. Então, você é mais extraordinária do que pensei. Eu nunca tive mãe. O que está falando? Você teve duas, uma mulher morta e uma máquina. Não sou uma pessoa. Sou um instrumento. Fabricado por uma máquina. Nascida da destruição e fogo. Para conter as chamas e curar o mundo. Que trágico descobrir que é uma pessoa de extrema importância. Parece que tem um destino a cumprir. Então, quando parar de sentir pena de si mesma, vá para a Escalada Amarga. Estarei esperando lá nas ruínas de Gaia Prime. Falha no Dentiscan corrigida. Ilítia 9, Prole 1, acesso permitido. Isso vai ser interessante. Eloy, perdão. Perdão. A deusa falou com você? Falou O que ela disse? que nasci pra quebrar maldição, pra matar um demônio metálico. Como, Eloy? Como? Eu não sei ainda. Mas ela me disse aonde ir pra descobrir. E você vai fazer isso? Era o desejo dela. Ela me criou pra isso. Sim, eu farei isso. Ou tentar, pelo menos. Todos saúdem Eloy, a ungida dos Nora. Todos saúdem Eloy, a ungida dos Nora. Para! Todos saúdem Eloy, a ungida dos Nora. Primeiro me exilam, agora isso? Eu não serei venerada. Não sou sua ungida. Não pertenço a vocês. Tem um mundo inteiro, além dessas fronteiras, com tribos de pessoas que são tão boas quanto vocês. E todas em perigo. Vale a pena lutar por esse mundo. Não só aqui, em todo lugar. Como podemos ajudar? Quem puder lutar e estiver disposto, vá para Meridiano e espere por mim lá. Como Eloy disser, assim será. Nora! Abram elas! Abram elas! Ela conceberá o caminho que outros vão trilhar. Eloy,
Que cortesia sua ter um momento comigo antes de viajar. Agora não há mais dúvidas. Você é uma verdadeira dádiva, a vontade da deusa encarnada. Ah, não é tão simples assim, Tirsa. Mas acho que chega perto. Sei que o caminho adiante será perigoso. Matar um diabo metálico soa impossível. Mas confio em você. Obrigada. Quero saber a história do Rost. Por que ele foi exilado? Ele nunca me contou. Só disse que jurou silêncio. O que houve? Sim, claro. Que crime ele cometeu? Eu lhe contarei se desejar. Mas é uma longa história. Está certa de querer ouvi-la agora? Óbvio que quero ouvir agora. Conte. Rost não cometeu crimes. Ele escolheu ser um exilado. Mas como assim? Há muitos anos, antes da desordem, antes dos ataques rubros, um bando de forasteiros sanguinários, 12 ao todo, o atacou de repente. No espírito da mãe, eles fizeram reféns e seguiram em frente para a sede do diabo. Espírito da mãe, onde fica? Você conhece o lugar como a Vila Abandonada, junto à fronteira Carja. Mas na época, ali viviam muitas famílias. Até a do Rost. Sua companheira foi morta pelos forasteiros. E a sua filha estava entre os reféns que fizeram. Filha dele? Qual era o nome dela? Alana. Ela tinha apenas 6 anos. Os valentes Nora perderam para 12 forasteiros? E abandonaram os reféns? Não era possível. Tínhamos mais guerreiros, mas sempre que um valente se aproximava, os forasteiros matavam um refém. O que eles queriam conosco? Nunca descobrimos. Não conseguimos nos aproximar para observá-los. Mas sabemos que acamparam além da sede do diabo por 2 dias. Houve relatos de sons estranhos. Então, assim como vieram, os forasteiros retornaram para a fronteira e desapareceram. Ouvi. Com a filha do Rost. Ela foi morta? Rost foi um dos valentes que buscaram os forasteiros, sempre à distância. Havia ainda 6 reféns vivos quando chegaram à fronteira. Alana, inclusive. Em vez de os libertarem, os forasteiros mataram todos e deixaram os corpos logo após a fronteira, como deboche. Por quê? Crueldade. Sabiam que os Nora são fiéis e não sairiam da Terra Sagrada para resgatar os corpos, e que dirá persegui-los. Acreditaram estar a salvo da nossa vingança. Quer dizer que o Rost foi atrás deles e se tornou exilado? Não. Rost foi arrebatado pelo luto, mas ainda assim jamais teria quebrado o tabu. Então o que ele fez? Ele pediu para si o rito mais terrível e secreto da nossa tribo. Implorou para se tornar necroemissário. O emissário? Do que se trata? É quem morre para sair em missão. E nessa missão, causar a morte. O ritual arranca o espírito do corpo, deixando-o para a mãe de todos. O coração bate, a mente pensa. Mas o espírito já foi embora. Não dá para entender. Rost foi atrás dos forasteiros. Mas o espírito dele não foi. Permaneceu aqui, com a mãe de todos. Ele reuniu os corpos dos assassinados e os trouxe de volta. Depois, saiu para persegui-los, não como exilado, mas como arma de vingança. Uma flecha farpada lançada do arco sem voltar atrás. Mas o Rost voltou. Sim. 1 ano depois. Gravemente ferido.
Ele caiu na fronteira com a Terra Sagrada. Um grupo de caça veio até ele. Ele estava delirando, em agonia. Por lei, deveria ter morrido onde jazia. Mas uma caçadora quebrou o tabu e, com os braços além da fronteira, arrastou-o para o nosso lado. Quem era ela? Uma valente que perdeu o companheiro e 2 filhos para aqueles forasteiros que Rost perseguiu. Então, Rost não cumpriu a missão? Pelo contrário, matou os 12. Rastreou eles por todos os cantos do mundo, contou ele. Meridiana, Banur, o Veio, as Terras do Taro, até mais longe no Oeste Proibido. O último que ele matou quase saiu por cima. Ferido, cambaleou e se arrastou de volta para nós, esperando morrer o mais perto possível da Terra Sagrada. Ele nem tentou, nem pediu para ser arrastado pela fronteira e receber cuidados. Fizeram isso por ele. Deixando nós, as matriarcas, em posição difícil. Que não puderam recebê-lo de volta. Rost havia se tornado necroemissário, Eloy. Ele não tinha mais lugar entre os da tribo. Por lei, deveria ter ficado fora. Mas isso não tivemos coragem de fazer e oferecemos um meio termo. Vocês o declararam exilado? Sim. Lhe demos a opção, sob condição de que ele jamais contasse a ninguém de tal exceção. Depois de tudo que ele fez e que sofreu, sua recompensa foi ser declarado exilado. Rost ficou radiante. Nunca esperava voltar a viver na Terra Sagrada, quanto mais no enlace, tão perto da deusa. Ele resolveu passar o resto dos seus dias solitário. E estava feliz com isso. Vocês me acharam e me deram para ele. Sim. Outro meio termo. As matriarcas a temiam. Não permitiriam que fosse criada na tribo. Então pedimos a Rost. Eu sabia que ele cuidaria de você, te educaria, ensinaria a cultuar a mãe de todos e respeitar as leis da tribo. Ele tentou, sem dúvidas. Escolheram um homem que perdeu a filha e o fizeram criar uma garotinha. Isso não é meio insensível? Eu acredito que os acontecimentos provaram a sabedoria da nossa escolha. E tenho certeza que no instante que ele pôs os olhos em você, viu um presente, nunca um fardo. Tá bom, Tirsa, uma baita história. É minha hora de seguir em frente. Agradeço por fazer o possível para me ajudar nesses anos. E por contar a história do Rost. Queria ter feito muito mais. Mas sou apenas uma mulher. Eu também. Não podemos nos subestimar. Oh, agradeço, Eloy. Rezarei por você. Ok. Mal não vai fazer. Você viu a ungida em ação? Eu tenho pena de qualquer máquina que se voltar contra... O sacrifício de Gaia fez isso. Partiu o interior da montanha como se fosse um ovo. Sim, sim. Depressa agora. Eu preparei o caminho à sua frente. Antes, pelo menos. Não me importei. Estava aprendendo tanto. Física.